Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, e esse podcast aqui está extremamente especial. Eu estou com uma grande profissional, uma grande amiga, uma mulher poderosa, cristã, mãe, esposa, avó, especialista em fisioterapia. Ela é professora de universidade, ela é especialista também em tratar as emoções das outras pessoas, identificar os problemas, os traumas, as feridas da alma. E hoje ela vai contar tudo pra gente, pra você que tá aí do outro lado, que você que quer entender melhor as suas emoções, os seus traumas, as consequências disso, as consequências no seu corpo. Às vezes você tem uma dor nas costas, um problema de pele, algo em algum órgão seu que você ainda não sabe o porquê. Hoje a Luciana vai deixar tudo muito mais claro. E óbvio que eu sou bem estrategista, eu chamei ela já também para já fazer uma terapia aqui comigo. Né? Porque certeza. Eu vou extrair o máximo de informação possível, porque essa mulher já me ensinou muito. E também, além de tudo isso, nós temos uma plateia aqui que está participando, que quando soube que a Luciana Faisal estaria aqui, a plateia quis participar para poder interagir, fazer pergunta e também adquirir mais conhecimento. Minha querida, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de você estar aqui. Nós vamos contar mais sobre a tua história e tudo mais, mas sim, de cara, você foi a primeira convidada desse projeto agora. Que legal. De trazer pessoas que são muito competentes, que têm conteúdo de valor, de relevância para compartilhar. Então, assim, está abrindo com chave de ouro. Seja muito bem-vinda. Muita alegria de estar aqui. Quer dizer que me sinto muito, mas muito honrada de participar desse podcast. Tadeu foi uma pessoa que o Senhor trouxe para a minha vida num momento estratégico, porque o Senhor é estrategista mais do que você. Mas literalmente você chegou na minha vida, na minha história e impulsionou minha carreira de uma forma que talvez nem você saiba dos frutos que isso gerou, né? Eu lembro que nós estávamos palestrando em um evento e quando eu saí da palestra, você falou, quem você mentora? E eu falei, eu não sei nem do que você está falando. E a partir, foi um divisor de águas, aquela fala na sua vida. Eu sei que Deus te usou naquele momento. E eu me sinto extremamente honrada de estar aqui, sentada nesta cadeira. É uma honra para mim, é um marco na minha trajetória também profissional. E eu tenho certeza que este podcast vai atravessar o Atlântico e vai chegar a vidas, vai alcançar pessoas com cura, com posicionamento, com transformação, porque tudo que a gente estudou até aqui tem que fazer efeito sobre a vida das pessoas. E tudo faz muito sentido, a gente vai entender hoje. Eu creio. E assim, só contextualizando essa questão que a Luciana trouxe, eu fui convidado para participar de um evento só de mulheres. Sim. E a minha palestra era sobre vendas. E tinham ali uns 8 palestrantes, mais ou menos. Mais ou menos, exatamente. E aí, umas 300 mulheres, não sei, 200, 300 mulheres. E foi lá na cidade da Luciana, em Santa Fé do Sul. E o problema foi que a Luciana foi a primeira palestrante. Foi mesmo. E arrebentou com todas as outras palestras. É nada. Porque ela chegou num carisma, numa competência, ela engajou com o público, as mulheres amaram ela. Quem não conhecia passou a amar, quem amava já amou mais ainda. É mesmo. Foi e aí, na hora que ela terminou a palestra, eu fui nela, nem conhecia ela, nem sabia que você ia palestrar. Sim. Eu fui nela e falei, não, você me arrebentou. Exatamente. Porque agora eu vou palestrar. Eu vou palestrar depois de você, o que sobrou pra mim? Foi exatamente isso. Você falou, Lu, você jogou o sarrafo lá em cima, eu acho que nós vamos embora. Podia ter ficado só nessa palestra e agora, né? E assim... Foi mesmo, Tadeu. Luciana, me fala assim, sobre essa questão, porque depois você já mentorava outras pessoas, né? Mas depois você criou sua própria mentoria, ajudou muitas mulheres, fez eventos presenciais, isso tudo foi muito maravilhoso. Mas o que te levou, porque eu sei que você é uma pessoa da roça, do bom sentido. Opa! O marido faz queijo, o marido é produtor rural, inclusive. Com alegria. O queijo é maravilhoso, né? Acabou de me trazer um presente aqui, falar baixo para os outros não ouvir. Né? Mas o que te levou a buscar esse tipo de conhecimento sobre as emoções relacionadas ao corpo? Conta pra gente. O que acontece? Como fisioterapeuta de formação, eu entendi que a gente se encontrava limitado. A gente chegava num nível da reabilitação em que você melhorava, sim, o quadro do paciente, em que ele tinha, sim, resposta de todos os recursos que a gente tinha, seja eletroterapia, seja cinesioterapia,
tudo que a gente tinha de reabilitação ativa ou passiva chegava até a página 5. O paciente chegava até um limite, ele melhorava, mas daqui a pouco isso se repetia na vida dele. E a recidiva era uma realidade constante para todos nós. E então eu comecei a ler e a estudar e a ouvir sobre as leis biológicas, sobre entender o sentido do sintoma. Por quê? Porque a gente chegava naquilo que a medicina cartesiana, que formou a todos nós da área da saúde, dava de informação. Então, você pode falar, hoje você não considera o que a medicina cartesiana te deu de informação? Tudo eu considero. Nada do que a gente ganhou de conhecimento é hoje jogado fora ou não faz sentido. Faz todo sentido. Só que faltava um algo mais. Sim. Faltava aquilo que a gente chama de premium, faltava aquilo que a gente chama de plus. Tinha alguma coisa que não era tratado no paciente e que daqui a pouco estava recidivando nele, acontecendo novamente. Então não tinha melhora. E há 15 anos atrás, um fisioterapeuta de Londrina, Afonso Salgado, quero honrar o nome dele aqui, que já morou na França desde a formação dele de graduação, ele foi para lá e ele conheceu a microfisioterapia lá, ele conheceu a nova medicina germânica. O que nós chamamos de leitura biológica hoje, de leis biológicas, tem como base a nova medicina germânica, que é a medicina do Dr. Hammer, um médico oncologista alemão, que por conta de vivências próprias, ele entendeu que não era só aquilo a doença. A doença não estava pautada só no sintoma do paciente, só naquilo que ele relatava. E como oncologista, ele chegou no ápice do sintoma de um paciente, porque ele podia morrer por uma questão sem saber por que ele estava morrendo. E o Dr. Hammer tem uma história, ele é o cara que é o precursor de tudo isso, porque ele perde um dos filhos, o filho mais velho, Dirk Hammer, que foi vítima de uma bala perdida num condado na Itália, onde ele e a esposa estavam fazendo residência em um hospital, e esse menino morre. Um príncipe lança uma bala numa caça e esse menino morre depois de ficar em coma por algum tempo. E algum tempo depois, ele, o próprio Dr. Hammer, teve um câncer de testículo. E a esposa teve um câncer de ovário. E aí ele começou e falou, opa, tem alguma relação? Porque onde foi o conflito que ele viveu, Tadeu? Com a procriação, com o filho. E o testículo está ligado a quê? Procriação. E o ovário na mulher ligado a quê? A procriação. Então ele falou, opa, né? Foi um insight para ele. Tem alguma relação, tem que ter algum sentido. O órgão que é acometido pelo câncer, ele começou com câncer que lá eles chamam de cancro, né? E aí ele começou com grupos de pacientes especiais, com diagnósticos específicos, a estudar essa relação. E se havia, a partir daí, neurologicamente ou no sistema nervoso, alguma marca que pudesse falar, ó, bingo, é isso. E ele comprovasse isso. Tá. E ele pegou mulheres, por exemplo, destras, que tinham câncer de mama na mama direita e começou a submetê-las ao que nós chamamos aqui de tomógrafo, mas lá scanner cerebral. E ele encontrou no cérebro dessas mulheres uma lesão na forma de alvo, igual o alvo do arco e flecha, no mesmo lugar, no mesmo hemisfério cerebral. Então ele falou, opa, eu preciso remapear esse cérebro para que eu possa, então, entender onde estão os órgãos. E assim ele fez com grupos de pacientes com lesões cancerígenas nos mais diversos órgãos. E aí ele pegou, ó, essa mulher agora que tem um câncer de estômago, ou esse homem, a lesão cerebral estava no mesmo lugar. Ah, não, é intestino, lesão no mesmo lugar. Ah, não, é um câncer de garganta, lesão cerebral no mesmo lugar. Então não foi uma coisa que ele pensou assim, né? Pode acontecer assim, que do nada, não tem nada que é do nada. Tem que ter um sentido biológico. Toda doença no corpo representa alguma emoção ou parte da história da pessoa? Toda doença no corpo representa alguma emoção ou uma história do paciente. Meu Deus. Então, esse é o começo do podcast. Agora eu quero saber mais sobre isso aí. O que é isso? Nada, sabe aquela parte que a gente diz assim, ó, nada é do nada. E a gente não tem uma força de expressão que você fala, nossa, a minha pressão sobe do nada. Eu tenho uma dor de cabeça do nada. Entende? Não tem nada que seja do nada. Meu Deus. Tudo tem uma causa.
Dá para entender? Então, se a gente pega a pessoa tem um problema de hipertensão arterial sistêmica, a pressão dela é alta, então ela começa, nossa, minha pressão sobe do nada. Não, tem um sentido biológico. Pressão é sangue, é vaso sanguíneo representa família. Essa pessoa, então, tem que ter vivido um conflito de ordem familiar para viver aquilo. Caraca. Entende? Então não existe. Se você começar a levar ela para essa investigação, tem que ter um conflito de ordem de família, senão ela não teria, literalmente, a hipertensão arterial. Tá, nós vamos falar de vários problemas, sim, né? sim. E a plateia que está aqui também pode perguntar sobre problemas no corpo, na pele, nos órgãos e tudo mais. Então, assim, o interessante é, o que você tratava na fisioterapia era o sintoma. Ponto. Exatamente isso. E aí você tratava o sintoma, a pessoa, era a mesma coisa que, vou fazer uma analogia boba aqui, mas é o seguinte, eu pegava um peixe, limpava ele, dava banho nele, passava shampoozinho, não sei o que lá, só que a hora que eu devolvia ele dentro do aquário sujo. Exatamente isso. Então eu não tratava a causa. Porque ele voltava para o ambiente onde ele estava, que normalmente era o ambiente conflitante dele. Tá, perfeito. Então, o que você contou aqui foi a história de como que surgiu. Sim. Como que surgiram as leis biológicas. Exatamente, essa história. é essa história. Ele fez uma associação e aí ele falou, peraí, então uma coisa tem relação com a outra e aí a partir disso ele abriu a cabeça e falou, peraí, eu vou buscar outros problemas, mas isso começou com câncer. Isso começou com câncer, que era a área que ele atuava. Então, como o Dr. Hammer era médico, pesquisador, oncologista, quero te lembrar que ele fez teologia também de formação. Que legal. Ele entendia que existia alguma coisa por trás daquilo. Não era só a doença do paciente. Lembrando que ele foi extremamente perseguido no país, na Alemanha e os lugares por onde ele passou, porque a princípio ele deixou de tratar só dos sintomas, ele atinge todo um processo de uma indústria farmacêutica e de uma visão cartesiana do tratamento e reabilitação, que todo mundo trabalhava. Uma pessoa que tem câncer, ela está fadada a um diagnóstico negativo e ela pode morrer. E então temos os remédios que são paliativos e vamos dar o tempo de vida de qualidade que esse paciente pode ter, mas ninguém falava de cura. No momento em que começou as pesquisas, não tinha cura. Vamos fazer o que a gente pode fazer de melhor. E hoje a gente sabe que se o paciente ressignifica o conflito que ele viveu, que gerou aquele sintoma, seja uma coisa simples ou seja um diagnóstico de câncer, ele pode ser curado pelo próprio cérebro. Caraca, então você está dizendo que uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer, se ele ressignificar isso emocionalmente, ele tem a chance de ser curado. Ponto. Exatamente isso. Meu Dá para Deus. entender? Então pensa comigo, depois de tudo isso, outros pesquisadores, quero citar aqui Bruce Lipton, um biólogo americano, que a princípio... É o da biologia da crença, exatamente, livro, né? do livro O Biologia livro é maravilhoso. Né? Maravilhoso. E as pessoas, quando a gente fala, leia o livro Biologia da Crença, ele está até em PDF, né? A gente consegue acessar. É que ele é mais difícil de ler, assim, uma pessoa leiga. É difícil de ler porque a linguagem é mais técnica, tá? Ele é mais pesado, assim, né? Exatamente. Mas resumindo a biologia da crença. Bruce Lipton, que a vida inteira foi uma pessoa absolutamente cética, ele cria o tempo inteiro como biólogo na lei do evolucionismo, no darwinismo. A princípio, todos nós que estamos aqui teríamos evoluído a partir de uma ameba, para pensar. Ele está dentro de um laboratório, lidando com uma célula comum, e a gente pode aplicar isso a qualquer célula, de qualquer tecido do corpo, e ele estudando o núcleo da célula, como nós aprendemos todos aqui na escola, que o núcleo é o cérebro da célula, ele entende que ele tira o núcleo de uma célula numa experiência muito simples, e a célula continua viva. Então ele falou, opa, como assim? Isso aqui não é o cérebro da célula? Como que ela continuou viva, com as organelas, com tudo, com membrana, se eu tirei o cérebro, entre aspas, dela? E aí ele fala, então, pera lá, não é isso não. E aí ele faz com outra célula, ele faz o contrário. Ele tira a membrana celular, numa experiência muito simples. Quando ele tira a membrana, a célula morre na hora. Então ele fala, opa, naquele momento ele tem verdadeiramente a informação de que só Deus pode ter criado algo tão perfeito.
E Glória a aí Deus. ele se rende, né? À Ele lei era- do ele era criacionismo. Ele era ateu. Ele era ateu. E ele se rende à lei do criacionismo e ele fala, só Deus pode ter criado algo tão perfeito. E aí ele começa a estudar, que é o que nos dá embasamento para poder tratar a causa hoje, Tadeu. Por quê? O que nós herdamos da nossa família, do pai e da mãe, características físicas, cor dos olhos, do cabelo, da pele, tom de voz e assim por diante, está no DNA que está no núcleo. Tá. Tudo bem? Tá. 50% eu herdei do meu pai, 50% eu herdei da minha mãe. Mas o que a gente tem, na realidade, de comportamento, que não tem a ver com genética, mas com epigenética, Que é o ambiente. que é 100% ambiente, Tá. não está inscrito no núcleo, mas está inscrito na membrana celular. E o que está marcado na membrana celular, isso sim pode ser modificado. Então, peraí. O que você está falando é que uma pessoa pode pegar trauma da mãe sem ela ter sofrido um trauma também? Exatamente. Por causa do DNA, por causa do material genético que é passado para ela na próxima geração, ou seja, a mãe teve um conflito muito forte. Sim. E aí a filha que naquele momento, a mãe que passando por aquele conflito, ela não estava grávida ainda. Ponto. A mãe ficou grávida depois do Sim. conflito. A filha nasceu e ela sofre por causa das experiências da mãe? É isso? Exatamente Então, isso, fala não mais. só da mãe. Nós não chamamos, com a visão das leis biológicas da nova medicina germânica, isso de hereditário. Existe um vocabulário próprio que é chamado de transgeracional. Biblicamente, nós sabemos que podemos ser atingidos até pela 4ª geração. Então, escuta só. Pai, mãe, vô e vó, bisavós. Tudo isso até chegar na gente depois. O que cada uma dessas pessoas, na vertical das nossas vidas, possa ter vivido, vai estar marcado na minha e na tua vida. Meu Deus. Entende? Então, não só pai, mãe, avós, tanto que a genética, às vezes você vê uma criança que nasce clarinha, branquinha, porque os pais são morenos, né? Seriam na genética azão e azinho, como a gente diz, mas a criança nasce de olhos verdes porque ela vem com uma informação genética dos avós, dos bisavós. Então, na realidade, o transgeracional ele é passado tanto no que é genético, que está no núcleo da célula, quanto no que é epigenético. Sintomas, por exemplo, Tadeu, eu sou inseguro, eu tenho medo das coisas, eu tenho dificuldades relacionais de qualquer área da minha vida. Crenças limitantes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é, assim, existe uma relação da mãe passar para a filha Sim. e do pai passar para o filho? Sim. Ou é pai e mãe? Como é que é isso aí? Olha que legal. As mulheres, por conta da sua determinação, do seu gênero, têm uma tendência a repetir o que as mulheres da família viveram. Tá. Mas elas também têm informação do ambiente. E o pai estava no ambiente. Então, não é só da mãe, não. Mas existe uma predisposição maior por fazer parte do mesmo gênero. Mas eu posso estar repetindo um padrão de comportamento sendo mulher, também do meu pai. Tá. E isso é muito forte, porque tem pessoas que têm a vida travada, que não conseguem desenvolver, não são impulsionadas, porque estão repetindo um padrão de escassez, Meu Deus. de crenças limitantes, Tadeu, e que não permitem que essa pessoa avance. E a pergunta é, isso tem tratamento? Isso tem 100% de chance de ser curado. Tem tratamento. Ou seja, isso não é determinismo. Eu sou assim porque meu pai e minha mãe foram assim, e a pessoa não está fadada ao fracasso por conta disso. Ponto final. Não está. E é possível tratar. E o seu trabalho como microfisioterapeuta é esse, porque até então não é conhecimento público, assim, né? Sim. O que é uma microfisioterapeuta? Sim. E até hoje eu também não entendo tão bem. O que uma microfisioterapeuta faz na prática? Ela identifica algum nódulo no corpo e ela faz uma correlação com algum problema emocional que a pessoa tem? Conta mais. Vou te contar tudo. A microfisioterapia, assim como a terapia manual evolutiva, que também é um braço da microfisioterapia, ela, na realidade, os franceses desenvolveram isso. O fundamento de tudo isso, o princípio de tudo isso é a embriologia. Então, vamos começar do começo. Nós somos formados, qualquer um de nós, a partir da fecundação, por 3 folhetos embrionários.
ectoderma, mesoderma e endoderma. Cada um deles dá origem a uma porção fisicamente falando de nós. O ectoderma em especial, que é o que cabe para nós aqui, forma pele e sistema nervoso. Então, entendendo que tudo aquilo que se vive de trauma, conflito, foi um problema, foi uma perda, foi uma separação, foi um acidente, foi um impacto sobre a minha vida, a memória disso está gravada, guardada no sistema nervoso. Então, eles entenderam que por conta de um princípio embriológico, é possível identificar na pele, que tem o mesma origem embrionária, aquilo que está guardado no sistema nervoso. Então, eles começaram a desenvolver um mapa que previamente estabelecido, que representa os órgãos do corpo e que está sendo palpado na pele fisicamente, e que por conta dessa palpação existe uma relação direta entre a natureza do conflito que eu vivi e o órgão do corpo que foi comprometido. Posso te dar um exemplo? Agora. Aqui. Estamos aqui numa palpação e encontro um bloqueio de arco nasal, que é o primeiro nível de palpação no mapa da microfisioterapia e da terapia manual evolutiva. O que vai acontecer? Quando bloqueia arco nasal no meu paciente, eu sei que ele viveu situações de enfrentamento. Aí você pode falar, Lu, quem que não vive situação de enfrentamento? Não é? Um embate, uma situação de confronto, todos nós já vivemos, mas não é para todo mundo que marca. Tem gente que passa pelo enfrentamento e tá tudo bem. E tem gente que uma coisa pequena ganha uma proporção gigantesca. Depende de como a pessoa interpretou e recebeu aquela experiência. Exatamente. Tá. Depende da percepção que eu tenho diante da vivência do conflito. Eu e você podemos viver o mesmo conflito, da mesma natureza, na mesma hora, no mesmo momento, marcar para mim e não marcar para você. Porque é a percepção que muda. Então, lembrem dessa palavra durante todo o nosso podcast. Percepção. A gente vai falar disso. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem um bloqueio de arco nasal viveu o tempo inteiro essa sensação, ou num conflito isolado, ou ela tem a percepção de que ela enfrenta a vida. E ela vai ter um bloqueio de arco nasal. Isso significa o quê na prática? Um bloqueio de arco nasal significa o quê? Show, presta atenção. Ela Quem tem bloqueio... Rosto. Dificuldade com respiração? É como se ela tivesse. Dali pra frente, fisicamente, o que ela pode ter? Rinite, sinusite, dores na face, problemas de visão, problemas de audição, problemas com olfato, problemas respiratórios de vias aéreas superiores, como você falou, problemas de mordida, de ATM, problemas em relação a essa região anterior do pescoço. Entende? Meu Pessoas que Deus. falam dificuldade de deglutição e assim por diante. Luciana, eu tenho um comprometimento do meu paladar. Arco nasal envolve face. Então, são pessoas que acabam chegando na gente por causa de um sintoma. Luciana, é uma sinusite fortíssima. Eu tenho uma paciente que tinha uma sinusite há 20 anos. Uma pessoa que tem sinusite, ela procura uma fisioterapeuta? É isso? Opa! Com certeza. Caraca. Porque se ela já tem essa visão que a gente tem, de que o sintoma não é um problema com poeira, não é um problema com mudança de tempo, porque as pessoas vão falar isso. Sim. Menina, eu tenho alergia, tirei todas as cortinas, o tapete. Entendam, a poeira, o ácaro, ele pode ser o causador disso? Não, ele é um gatilho. Caraca. Que ativa isso. Por quê? Porque ela viveu enfrentamentos num ambiente que tinha ácaro, que tinha poeira. Então, ele não é um agente causador como a gente tem a visão na medicina cartesiana. Ele é um gatilho. Assim como tem pessoas que chegam e falam assim, ó, Luciana, eu descobri agora que eu tenho sensibilidade à lactose, sensibilidade ao glúten. Aí, paralelamente àquilo que a gente já conhece, as pessoas vão falar, o glúten hoje é muito modificado, porque o trigo é transgênico, né? Tem toda uma modificação. Antigamente só tinha o trigo puro, gente, presta atenção. Fala, que eu gosto que você fala isso. Eu gosto que você fala isso. Gente, presta atenção. Se eu tenho hoje, nunca tive, mas agora eu tenho uma sensibilidade ao glúten, agora eu tenho uma sensibilidade à lactose. Gente, pensa comigo. Vamos esquecer do glúten, vamos falar de nós enquanto seres mamíferos. A nossa capacidade digestória de digerir lactose é para toda a vida. Entende? Não existe uma coisa de que a partir de agora essa lactose. Não existe. Então, você acha que você vai chegar um dia na praia, vai ter um filhote de baleia lá e uma baleia tomando leite em pó? Ela não vai. Por quê? Porque ela não tem conflito.
Então ela pode mamar por toda uma vida que ela não vai ter sensibilidade à lactose. Mas vamos imaginar que hoje de manhã nós tomamos um cafezinho, uma xícara de leite com café, comemos um pedacinho de pão com queijo, e aí a gente foi trabalhar. Chegamos no trabalho e vivemos um conflito lá no trabalho da gente. Uma má notícia, uma situação com o cliente, com o paciente, o que seja. Enquanto o leite estava sendo digerido, o pão e o queijo estavam sendo digeridos. A partir daquele dia, esses elementos podem ser um gatilho para o meu mal-estar. Por isso que tem tanta gente, porque agora eu estou tomando isso, porque eu não posso mais comer tal coisa. Não existe isso. Mas enquanto eu não resolver esse conflito e não ressignificar a percepção que eu tenho disso, eu não vou ser curado. Imagina uma pessoa que tem 30 anos que começou a desenvolver agora alergia ou sensibilidade à lactose e ao glúten. Na vida inteira não vai poder mais comer nada que tem leite? Toma nada que tem leite? Ela aceita o diagnóstico e acabou. E agora eu sou uma pessoa doente. Mesmo porque a gente entra num outro nível dessa informação. Por que eu precisei me sentir doente naquele momento? Meu Deus. O que aconteceu quando tudo aconteceu? Qual foi a utilidade da doença na minha vida, é isso? Ponto! O que ela está servindo para mim? Porque as pessoas que se veem doentes, Tadeu, o primeiro sentido biológico é: vocês podem parar tudo que vocês estão fazendo e olhar para mim? E me dar atenção? Me dá atenção. É disso que eu preciso. Gente, por favor, deixa eu cuidar de mim. Eu paro tudo que eu tô fazendo. Pare. Pare. O corpo vai gerar sinais para isso. Eu quero inconscientemente ser visto. Ninguém quer desenvolver sensibilidade à lactose. Ninguém quer ter uma rinite a ponto de poder estar em lugar nenhum porque está espirrando o tempo inteiro e aquele desconforto. Você entende? Então, por exemplo, arco nasal é um exemplo que a gente usa porque muita gente tem algum tipo de desconforto. E isso são os sintomas, que a gente está falando aqui, dos sintomas físicos que um bloqueio de arco nasal pode gerar. Mas os maiores comprometimentos são de comportamento. Porque quem tem bloqueio de arco nasal não consegue avançar na vida. Ele não encara pessoas, ele não encara desafios, ele não encara novos projetos. Ele se coloca numa posição de conforto, numa zona de conforto, para não ter que sair daquele lugar. E ele usa como álibi todos os sintomas que ele tem. Meu Deus. E aí é uma reação em cadeia que não para nunca mais. Vira uma muleta. Opa! E a muleta vai crescendo? Ponto. Para toda a vida. Daqui a pouco eu não saio de casa, porque até, assim, essa mudança de tempo... me deixa mal. Muito mal. Tá bom. Você entende? Então a pessoa gera isso como um álibi para não fazer nada na vida. Paralisa ela, né? Eu sei que você atende muitas mães e, consequentemente, muitas crianças. Sim, muito. Quais são os sintomas mais comuns hoje nas... Vamos começar pelas crianças. Ponto. Os problemas mais comuns que você encontra hoje nas crianças. E se... de um tempo para cá, há problemas diferentes por conta de tudo isso que tem acontecido, por conta do comportamento que mudou. Sim. O sintoma mais comum de uma criança hoje, todas as que chegam no consultório, sem exceção, medo. Medo. As crianças têm medo. Tudo bem? Tá. Por quê? Luciana, tem um órgão do corpo que se manifesta com esse sintoma da criança ter medo? Dor de barriga. Eu tenho uma dor na minha barriga, eu tenho uma sensação toda hora que eu vou vomitar, entende? Ai, Luciana, já levei essa criança, já fez exame de tudo, ela não tem nada. O intestino, ele é o órgão que guarda a informação de tudo que eu vivi, com perdão do vocabulário, que não presta na minha vida. Tudo que tem um aspecto de sujeira, portanto, de injustiça. Entende? Então, uma criança, por exemplo, Luciana, ela não fica na escola. Por quê? Porque estar com a mãe é o que gera nela a informação de estar segura. Então, não é a escola, é o fato de ter que se separar da mãe. Tudo bem? Então, o medo é o que a gente mais trata hoje. Tá. Quando a criança ressignifica isso e ela entende que ela está segura, que ela vive em um ambiente seguro, que ela está protegida em qualquer lugar que ela esteja, existe toda uma ferramenta que gera essa informação nela, tá? Todo um processo de cura mesmo, de tratamento, ela passa a ficar em qualquer lugar e se sentir segura. Tudo bem? Agora, diante do que você me perguntou, Luas, o que tem aumentado, né? A gente sabe que nós vivemos hoje uma pandemia de autismo, não só no Brasil, mas no mundo. E o que é o sentido biológico do autismo
na visão das leis biológicas. São crianças lá 20 anos atrás, na terapia que a gente encontrava crianças que tinham esses sinais hoje de estereotipia, né? A criança não... Qual que é o primeiro sinal do autismo pra gente lá atrás, quando a gente não conhecia nada, Tadeu? A criança não tem esse vínculo de olhar que nós dois temos aqui. Você entendeu? Ela não estabelece vínculo, contato. Tá. Esta é a palavra-chave. E aí? Por quê? Porque o que aconteceu é que as famílias, na sua origem relacional, pai e mãe, não tinham mais vínculo. São famílias que viveram separações, dissoluções, conflitos com partilhas e separações lá atrás. E aí, por quê? Pode falar. Isso não precisa ser dos pais atuais? Não precisa ser dos pais atuais. Lembra? Até a quarta geração. Até a quarta geração. A Meu criança Deus. é essa quarta geração. Então você tem história de crianças que desenvolveram e que ou nasceram com esse quadro, ou no decorrer da vida desenvolveram essa situação, porque o autismo é, no sentido biológico, da quebra de vínculo. Se eu não tenho vínculo com você, você pode ir embora, você pode morrer, você pode me rejeitar, você pode me abandonar, você pode me negligenciar, que eu não sofro. Então é um mecanismo biológico de defesa. Entendi. Por quê? Mulheres que tiveram uma gestação rejeitada, o pai não queria aquela gestação. Existe uma história dessa mulher que está gerando, ter sido abandonada pelo pai. Tem que ter um conflito relacional de vínculo nessa história dessa família, com a palavra que você falou. Eu não quero ter contato. E aí você falou, Lu, e agravou? Por que agravou? Pensa comigo. Linha de raciocínio biológico de perda de contato. O que aconteceu na pandemia? As pessoas se afastaram. Pronto, de novo. De novo. E se a gente for levar isso ao pé da letra, o que acontecia na pandemia? Nós ficávamos todos juntos dentro de casa, mas cada um no seu celular. Cada um no seu quadrado. E essas crianças tiveram o agravante de conviver com pais presentes, mas extremamente ausentes, sem vínculos. Você entende? Lembra quando a palavra do Senhor diz que há tempo de abraçar e deixar de abraçar? Foi isso que nós vivemos na pandemia? Perda de vínculo. A gente não podia se abraçar. A gente não podia beijar. Tem crianças que nasceram na pandemia e que estão vivendo conflitos gravíssimos hoje relacionais. Não conseguem ter amizade com outras crianças, não conseguem que outras crianças se aproximem, Luciana, que vai gerar um problema relacional. Deixa eu te perguntar, e sobre a questão de transtorno de déficit de atenção, que eles falam que é ligado a telas. Já existem estudos nesse sentido para as crianças e para os adultos sobre a quantidade de informação ou não? Filho, muito. Nós estamos com uma plateia VIP aqui sensacional nesse podcast. O transtorno de déficit de atenção vai dizer o quê? Eu não quero ficar focado. Eu não quero ficar vinculado. De novo a questão do vínculo. Eu não quero ter o compromisso com isso, de me apegar a isso, de ter que ter uma responsabilidade, um comprometimento em relação a isso. Então ela vem de uma geração também que tem sempre alguém gerando as coisas na vida dela. Então é uma falha do comportamento da mãe e do pai em relação a essa criança. Por quê? Porque literalmente ela não deu para a criança a responsabilidade que ela tinha que ter a respeito de si mesma. Então é quando a gente tem pais e mães que por um processo de achar, eu não posso deixar o meu filho fazer isso sozinho, eu preciso gerar porque vai ser a forma de amor que eu posso dar, porque eu fico fora o dia inteiro. E aí, a hora que eu estou, eu tenho que gerar sobre ele tudo o que eu posso de servir. E essa criança não amadurece. A gente tem uma geração aí de crianças que nunca fizeram uma atividade doméstica. Crianças que não arrumam um quarto, que não arrumam um guarda-roupa, e essa desordem toda está dentro do sistema nervoso dela. E aí, fazendo um link com as telas, se a gente soubesse o mal que tem sido causado com esse excesso de telas, a gente não teria telas nem na casa da gente. Nem televisão, nem... cheguei em casa, guardei meu celular na gaveta e não tem mais isso. Por quê? É um excesso de atividade neuronal, de tanta informação que agora no que eu preciso focar, eu não consigo.
Porque aquele ritmo do foco gera uma frequência completamente diferente. Então, quando a gente estuda, eu tenho estudado muito sobre comportamento, nós temos um novo projeto, vou dar um spoiler aqui, que é sobre... divulgar. Nós temos... Quem está assistindo compra, porque é bom. Você vai ficar, assim, é algo que de fato o Senhor tem incomodado na minha vida por conta disso, de atender muitas crianças e de ver a necessidade dos pais desta geração, que já vem de uma geração que traz déficit. Eu não estou condenando ninguém, nem julgando, muito pelo contrário, mas o nosso projeto, só um spoiler aqui para vocês, chama Mães à Obra. Entregar para a mãe, em especial, a responsabilidade de formar seres humanos. Entende? Top. E isso é sensacional. Esse projeto faz tempo já, né? Ele já tá. E agora ele já tá saindo do forno. Esse nome você me falou dentro da sala de mentoria. Mas, ó, falei, cara, que nome maravilhoso. Que sensacional. O Senhor me deu esse nome numa madrugada de oração, entendendo a necessidade das mães hoje, entendeu? Isso que o Caio perguntou pra gente, que é muito importante, porque, Lu, e essas telas, o que tem acontecido? Tela, gente, é uma gota d'água no oceano, que a tecnologia tá aí, nós estamos no século XXI e ela é real. Mas tudo que a gente estuda sobre o comportamento do cérebro infantil, do processo de desenvolvimento neuropsicomotor normal de uma criança e que está influenciado 100% pela epigenética, a ciência já conta hoje que a genética ela é quase que anulada pelo processo da epigenética. Daí a importância do ambiente. Mas o que está acontecendo? Quem é a palavra que norteia esse desenvolvimento e especialmente o caráter de uma criança, de que vai ser um adolescente, que vai ser um adulto. Ouçam essa palavra, gente, limite. As pessoas estão achando... Outro dia eu assisti uma mulher preciosa, a Ivana, que está toda hora na rede social aí falando sobre desenvolvimento, crescimento, comportamento infantil, e ela lançou uma live falando: nós vamos aprender a dizer não para as crianças. Salvei, né, para poder o alerta no Instagram. Falei, não posso perder, né, porque é tudo que eu estou estudando, e como que vai falar não? Ela falou, você vai chegar perto da criança, no momento do contexto, em que ela não pode ter aquela atitude, você vai falar para ela assim, ó, não. Olha que estratégia. Sensacional. Qual é a melhor forma? Como é a melhor forma de você falar não? Dar limite para o filho. Como é que é? A melhor forma de dar limite para o filho. Melhor forma de você dar limite para o seu filho. Você vai chegar perto dele, diante daquela ação, daquela conduta, e vai dizer não. Olha que difícil. Pronto, gente. Já fui para outros países para aprender a sala da minha casa a dar limite. E é exatamente sobre isso. Se eu quiser aqui tomar mais uma xícara de café, eu posso? Eu posso. Menino, traz uma xícara de café. Ponto. Mas eu posso levar essa taça para minha casa? Eu não posso levar. Então tem coisa que é sim, tem coisa que é não. E o cérebro só conhece isso. Mas o que eu vejo, por exemplo, eu quero falar sobre a Mariana, a minha filha, das meninas a mais velha, ela tem 3 crianças. E às vezes está lá, ela fala, Joaquim, vamos, meu neto que vai fazer 4 anos, vamos tomar banho? Eu falo, filho, vamos levar o Homem-Aranha. Ela fala, não, mãe, não precisa levar nada. Porque ele chora, ele não quer ir tomar banho, e não, agora não, tô com a minha avó. Ela fala, mãe, não tem argumento, ele vai tomar banho. Ele não precisa a senhora convencer ele que ele vai tomar banho. É hora dele tomar banho, ele vai chorando, ele vai sem chorar, e ele vai tomar banho e acabou. Sem argumento. E eu, como vó, fico, meu Deus, mas eu não vou nem levar o Homem-Aranha pra tomar banho. Você fez isso com as filhas? Meu Deus, capaz. Nunca na vida. Vai tomar banho já com o chinelo na mão, né? Com o neto. Elas vivem me mandando os vídeos. Minha mãe como mãe, minha mãe como avó. E ela falou, não, mãe, não precisa levar nada não, ele vai tomar banho rapidinho, já ele tá aqui. Chorando, sem chorar. Sim e não, gente. É o recurso. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, porque uma coisa que é muito comum na vida das mães é a culpa que elas carregam. Nossa. A mãe, ela geralmente tá se sentindo culpada por alguma coisa que fez ou deixou de fazer. Ponto. Uma pergunta muito interessante é, o pai e a mãe, em regra, vai gerar trauma nos seus filhos? Algum trauma? Olha, toda vez que a gente atende uma criança, Tadeu, essa pergunta é muito oportuna. A gente atende uma criança, você vê nela o que a gente chama de neurônio espelho. Ela está literalmente espelhando o que os pais vivem. Ela não conhece outro contexto. Então, só para você entender, a frequência cerebral de uma criança, na visão das leis biológicas, até 7 anos de idade, ela é idêntica à da mãe.
Olha lá. Então é como se ela estivesse vivendo uma esterogestação, que ela tivesse ligado ao cordão umbilical da mãe e assim por diante. Isso Até quantos anos? 7. Aproximadamente 7 anos. E aí você vai falar, nossa, isso não gera um peso sobre a mãe? Uma responsabilidade maior sobre a mãe do que o pai? Não, muito pelo contrário. Por quê? É preciso entender, tanto que às vezes é um bebê de 9 meses, de 11 meses, fala, Luciana, eu levo ele. Não, vem você. Eu atendo a mãe no lugar de atender a criança. Caraca. Por quê? A criança chora, não deixa a gente pôr a mão, você não faz uma manobra como você gostaria, entendeu? Peraí, pra você tratar a criança, você trata a mãe. Ponto. Primeiro a mãe. Essa é uma linha de raciocínio que as leis biológicas me dão suporte e a micro também. Tá. A TME também. Mas se eu posso fazer na criança algumas manobras, eu também faço. Tenho aqui a liberdade de falar de uma irmã em Cristo e de uma querida que levou um filho. Ela fiz micro nela e ele deitadinho em cima dela enquanto eu atendia. Entendeu? E uma criança de 30 dias, com uma assadura carne viva, vamos falar um vocabulário simples, que já tinha usado de todos os recursos, tudo que você imaginar, gente. Até a gente fica impactado. Atendi ela com as leis, atendi ela e com a micro, e no outro dia de manhã atendi ela 11 horas da manhã hoje. Amanhã de manhã ela me manda um vídeo com as imagens. Cicatrizou a pele dessa criança. No outro dia? No outro dia, 7 horas da manhã, essa criança não tinha uma lesão na pele. Meu Deus. Então, até a gente que faz, Tadeu, fica impressionado. fica impressionado, porque é a capacidade. Eu não fiz manobra no bebê. Eu não atendi ele, eu atendi ela. E dei pra ela a informação que ela tinha que falar no ouvidinho direito dele. À noite, que é o que a gente chama de sleep talk, você informa a criança, fazendo um processo de ressignificação neural do contexto que a mãe viveu, no processo, no caso dela tinha sido gestacional, né? Foi durante a gestação o processo, e essa criança no outro dia não tinha mais uma lesão na pele. Então até a gente fala, gente, como é que o corpo tem um potencial de se curar desse jeito? E tem! Problemas de pele. Qual que é a relação? Ai, que legal. Sentido biológico. Para cada sintoma, eu quero que vocês aprendam a dizer assim, ó, qual é o sentido biológico deste sintoma. Tá. Tudo bem? Pele. O contexto de pele é contato. Para uma pessoa desenvolver um sintoma na pele, seja o que for, Lu, uma psoríase, Lu, uma dermatite de contato, Lu, o meu médico falou para mim que eu tenho essa dermatite atópica, não tem condição de saber qual é a causa. Tudo que se manifesta na pele. Foi uma alopecia, caiu um tufo de cabelo aqui, caiu outro tufo de cabelo aqui. Sempre que eu tenho um sintoma na pele, esse paciente viveu um conflito de contato. O que é o sentido? Legal. O que é contato? Prestem bem atenção. Ou esse meu paciente viveu uma separação, ele perdeu um contato. Isso pode ser pai e mãe. Com quem quiser. Pode ser o pai e mãe, pode ser meus pais que viveram a separação. E uma coisa importante antes da gente explicar o sentido correto. Viver no real ou o risco iminente é a mesma coisa. O meu pai falou a vida inteira que ele ia embora. Ele nunca foi. Mas ele ameaçou. Então, o fato de eu correr o risco dele ir é o suficiente, ponto. Então, separar. Então, pele, contato. Separação. Separar de alguém, de um lugar, de um bichinho de estimação, de um objeto. Entende? Eu tive que vender. É a dinâmica de perder contato, de separar. Tudo bem? Além da separação, risco de proximidade física. Ameaça, assédio, agressão física, abuso. Eu vivi no real. Eu fui abusada na minha infância. Teve um assédio de um patrão. Ou no virtual. Tudo bem? Ou na cabeça. Ou na cabeça. Você entendeu? Se criou a imagem. Se criou a imagem. Pele é o órgão mais extenso e mais pesado do corpo. O sentido biológico dele é contato. Ou separação ou agressão. Tudo bem? Perguntas da plateia. Pode. Legal. Adorei, minha plateia tá de mão levantada. Você viu? Você sentiu o nível disso? Mais de 150 pessoas aqui. Isso? Tá lotado isso aqui. Não, também. Não é? Calma, né, Caio? Vai lá, Isa. Vai lá. Sua vez. A questão dos problemas de pele. Sim. Tem questões que a gente chama de físicas, mecânicas, né, que a gente conversou, que agora a gente já sabe que não está só relacionada a isso, como dermatites. Perfeito.
Mas eu, por exemplo, tenho 3 doenças de pele degenerativas que são autoimunes. Sim. Então, esclerodermia, psoríase e a rosácea. Entendi. Eu não me lembro de quando para Sim. frente que eu tenho isso. Aham. Isso aí pode ser inconsciente, esses fatos que você enumerou aí, Sim. podem ser iminentes, que nem você falou, assim, Sim. alguma coisa Só que do está risco, vivendo né, no Isa? risco, Sim. ou alguma coisa que porque assim, eu não me lembro de quando eu tive isso, mas eu sei que são 3 doenças que não tem cura, que na medicina eles falam que é autoimune, né? Tá que bom. a gente vai viver. Tudo bem. Como que seria isso, no caso dessa quantidade e de serem doenças sem cura? Sem cura. Ó, primeira coisa, a gente não vai mais falar sobre. Eu não quero que você gere essa informação sobre a sua vida aqui, porque a gente está dando, né, todo o contexto para isso, mas de que não tem cura, porque você vai ser curada disso que você tem. E eu creio, para a glória de Deus, que ao ressignificar o que você viveu, esse processo de cura vai acontecer na sua vida. Mas entenda, Amém. é pele, seja esclerodermia, seja rosácea, seja psoríase, o contexto biológico é o mesmo. Tudo bem? Quando a gente fala da esclero, o que esclero significa? Rigidez. Tudo bem? Então é a minha pele vestindo sobre mim como se fosse uma armadura. A armadura é dura ou mole? É dura? Então ela está criando uma resistência para que eu possa me sentir protegida do contato que vem de fora. Eu posso ter sido ameaçada, eu posso ter tido a informação iminente de ter vivido um risco de ser agredida, moral ou fisicamente, porque a palavra que atinge a pele, quando eu agrido moralmente uma pessoa, eu diminuo ela, eu ofendo ela. A pele é o primeiro área de contato da palavra. Você entendeu? Tanto que tem pessoas que têm a lesão perto do ouvido, né? Entende? Eita. Por quê? De coisas que eu ouvi. Tá perto do pavilhão auditivo, é como se eu quisesse ter tampado. Então vai criar a rigidez para me proteger do que vem de fora. É o maior sinal, é evidente, é um diagnóstico fechado de que eu fui agredida de fora para dentro. Não de dentro para fora. Pele é isso. Tudo bem? Esclerodermia deu uma resistência para que a minha pele ficasse rígida e aquilo servisse de uma armadura para mim. Número 1. Tudo bem? Aí você fala, nossa, além disso eu tenho a psoríase. Nossa, Lu, além disso eu tenho a rosácea. Onde a rosácea é? Bloqueio de arco nasal. Do quanto eu fui agredida moralmente com o vocabulário de quem me ofendeu, de quem me magoou, de quem me feriu. Então o meu corpo está querendo, especialmente a minha face, criar uma couraça de proteção. Porque eu não quero mais encarar aquilo. Porque eu não quero mais ter que dar de frente com essa pessoa, nem com este ambiente. E eu sei o nível da profundidade que essa minha fala vai atingir você, mas é para que você seja curada. E é uma coisa que é um tabu. Ai, não posso falar das minhas feridas da alma. Eu tenho que falar, porque senão eu não vou ser curada. Eu não serei curado se eu não posso falar da minha fragilidade. Então, ponto. Tudo bem? Psoríase, contato de novo. É o contato que eu não quero ter. É o contato que eu perdi, não importa o que seja. Mas aí entra no rol das doenças autoimunes. Quem que é auto? Sou eu. Eu estou falando do quanto eu me agredi com essa situação. A doença autoimune, ela carrega, Tadeu, uma coisa que você falou agorinha, que é a culpabilidade. Eu me sinto culpada de ter me exposto a este ambiente, a essas pessoas, a essa condição hostil. Então eu me agrido agora para poder me punir. Ah, eu quero me punir, fico lá no alto flagelo. Não, mas o cérebro quer. Entende? Porque ele quer encontrar verdadeiramente algo que resolva aquela condição para falar. Mas eu quero te falar uma coisa, eu não posso perder essa oportunidade. Você não está mais lá. Você não vive mais naquele ambiente, nem nesse contexto, nem com essas pessoas. É hora de você se posicionar para ser curada, para ser feliz e para viver a plenitude do contexto que você está hoje. Isso já ficou para trás. É um outro momento. Você é saudável, é abençoada, está em lugar seguro, você está protegida e está tudo bem. Está faltando você viver a plenitude disso. Amém?
Lu, você Oi, filho. disse que tudo tem a ver com a percepção, com a interpretação dos fatos que ocorreram. Sim, filho. Aham. Então, isso quer dizer que nas fases as fases da nossa vida, a gente interpreta as coisas de uma maneira diferente. Ponto. Então, eu vou dar um exemplo idiota aqui. Aham. Na adolescência, muitas pessoas têm problema de acne. Sim. Então, isso tem a ver com a percepção que aquela idade traz sobre o mundo em volta dela. Na parte da terceira idade, as pessoas também têm bastante problema de pele, pela interpretação que ela tem dos fatos que acontecem ao redor dela. Vou te contar. Não é enquadrado nesse padrão que você está falando. Por quê? Eu tenho pessoas com 50 anos que têm acnes fortíssimas. Então, é o sentido biológico do sintoma. Perceba que a acne ela pode acontecer na face, ela pode acontecer no colo, ela pode acontecer nas costas. Então, o local para a gente também é bem importante. Mas a acne em si, ela tem uma característica relacionada à sujeira. Que é essa fala, entende? É como se eu falasse, nossa, a rosácea está num nível de sujeira mais limpa. Entendeu? E a acne num nível mais sujo. Entende? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu tenho certeza que a gente pode usar todo o vocabulário, mas de uma paciente que tinha acne com 45 anos, num grau fortíssimo de ter tomado os medicamentos, nem vamos falando merchan aqui, mas de medicamentos da última geração e esse não ser corrigido na vida dela. Por quê? Porque ela conta de uma relação conjugal que ela viveu por mais de 20 anos, onde ela, por conta de tabus e de tudo mais, se sentia forçada a fazer sexo oral. E aquilo para ela era uma conotação de sujeira. Entende? Estou contando de um exemplo, mas tem pessoas que assistiram cenas que significavam um contexto de sujeira. Eu tenho um outro paciente que viu por várias vezes o pai traindo a mãe com as funcionárias da casa. A visão dele daquilo, ele tinha acne fortíssimo. Estou usando esse exemplo para você, tá? A visão dele para aquilo era um contexto de sujeira. Como se ele estivesse numa prática de algo que é injusto com a mãe. E, ao mesmo tempo, eu estou vendo aquilo está exposto a mim. Então, pode ser um fato isolado? Pode ser um fato isolado, mas normalmente são pessoas que vivem algo sujo. Crianças e adolescentes que ouvem a vida inteira informações de desvalorização pessoal. Você não vai virar nada. Entende? Você não vai. Tudo que você faz é de qualquer jeito. Você é um lixo. Você não está vendo que a sua conduta não serve para nada? Você não serve para nada. Você é inútil. São palavras que reverberam e que atingem a superfície da face. Você entende, filho? Então, não é porque ele é jovem, é porque junto com isso, existe biologicamente um movimento corporal de hormônios que intensificam a ação das glândulas, por exemplo, sudoríparas, sebáceas, que fazem essa sazonal, esse pico, por exemplo, na juventude. Mas não é sobre fase da vida. Vitiligo. Olha que legal. O vitiligo, olha só que interessante. Tem cura? Tem cura. Vitiligo, para quem não sabe, é aquela doença de pele que a pessoa tem e que vão formando manchas brancas, né? Tem cura. Opa, vou te explicar mais. por quê. Vitiligo é uma despigmentação, uma perda da capacidade de secretar melanina pelo melanócito. Então vamos entender o sentido biológico? Quanto mais melanina eu tenho, quanto mais morena a pessoa é, por exemplo, a pessoa que é negra, ela está mais protegida que a gente biologicamente, porque ela secreta uma melanina numa pigmentação muito mais forte do que a minha e a sua. Tá. Tudo bem? Mas então o que acontece? Mesmo contexto biológico, mas acresce, Tadeu, uma informação em relação a vitiligo. Todas as vezes que uma pessoa desenvolve vitiligo, ela viveu uma separação, mas ela, com essa separação, ela entende que ela corre um risco de perda de integridade física. Então, ela não está só na separação. Eu tenho uma família que os 3 irmãos têm vitiligo, que o pai abandona eles quando eram crianças com a mãe que não tinha nenhum recurso. Então, eles passaram fome, necessidade. Então, quando o pai vai embora... Estou dando esse exemplo. Perdeu a proteção. Perdeu a proteção. Tá. É por isso que você falou agora há pouco, Lu, nesse contexto, é o pai e a mãe que são culpados? Existe alguma responsabilidade mais da mãe e do pai? Não. Qual é o papel masculino em um lar? Proteção. O homem é proteção. E a mulher? Acolhimento.
Então a mãe acolhe, a mãe dá mamar, a mãe também gera essa proteção no amor, no afeto, no contato físico. Vínculo afetivo. Tá. E o pai é a imagem de força física. Tá bom. Tanto que existem informações já nessa linha de raciocínio que em relação à escolha de posicionamento sexual. Entende? Mais. Vou falar. Olha que importante. Existem já informações falando que a escolha dessa mudança de gênero, dessa transição que tem acontecido, é tudo relacionado à epigenética do comportamento paterno. Tá bom. A imagem não importa. Se a menina virou é o pai. Homossexual, porque ela precisa problema com o pai. Vamos entender a linha de raciocínio? Tá. Uma menina que assume a identidade masculina, porque ela entende que naquele lar precisa ter alguém forte, porque o pai não foi. Entendeu? E o homem? O homem entende, rejeita. Se não é para ser homem, como essa imagem que eu tenho de referência eu prefiro ser mulher. Resumindo, né? Assim, a gente tá resumindo. E é interessante, você, dentro da tua experiência, eu não quero aprofundar muito nisso, porque tem tanta coisa pra gente falar. Claro. Eu acredito que nós vamos ter que fazer mais uns 10 episódios. Esse é o primeiro, de muitos. Eu não vou tocar nesse assunto, não. Vamos falar. Tem um amigo meu... eu gosto. Que tem uma dor nas costas. Daquele jeito. Que parece que não trata. E parece que é um enfraquecimento das costas. Então você percebe que... Sabe quando a pessoa fica em pé? Ela precisa se apoiar em alguma coisa? Sim. Ela tem que sentar. Segurar. Ela tem que... Sabe? É uma dor nas costas contínua. Por que será que esse amigo meu... Esse amigo seu. Ele tem essa dor nas costas. Ó, eu vou te contar. Uma coisa importante pra gente, pra você que é um cara ligado como você que tá num lugar onde Deus te colocou, a palavra das pessoas, o vocabulário delas, eu estava falando isso com a Isa agora há pouco, você começa a desenvolver um feeling para isso, uma percepção diferente. Porque você fala, um cara que parece que tem que estar sempre encostado. Por quê? Para se sentir seguro. Tem que estar sempre apoiado. Você usou todo esse vocabulário. Se você voltar ao podcast, você vai ver a nossa gravação. O que vai acontecer? A coluna inteira, vamos entender o sentido biológico? Da coluna vertebral. Presta sua caneta. A coluna vertebral inteira, para qualquer um de nós, ela representa a imagem do pai. Entende? A imagem do pai. Que a pessoa tem em relação à imagem do pai. Tudo bem? A coluna inteira. Cada segmento... É a parte estrutural de uma pilar pessoa. de sustentação. Tá vendo? O homem, proteção. O homem, segurança. O homem que é esse pilar de referência em quem eu posso me apoiar. Quem que é? O pai. O pai. Então, se eu tenho qualquer distorção da imagem em relação ao meu pai, eu já posso ter um problema de coluna em qualquer lugar da coluna. Ponto. Tudo bem? Cada segmento corporal, sou professor de anatomia, hein, Tadeu? Representa um sentido biológico. Primeira coisa, coluna cervical. O que ela representa? Biologicamente. Quem tem dores cervicais, limitação, vive com torcicolo, Luciana, tenho hérnia de disco cervical. Quantas vezes na minha vida, presta atenção, eu tive que baixar a minha cabeça. Quantas vezes eu tive que ceder em detrimento ao bem-estar do outro, à opinião do outro? Quantas vezes eu não fui ouvido? Tudo que diz respeito a ceder. Esse Tudo amigo bem? meu, às vezes, fica assim, ó. Ele fica tentando instigar? Porque parece que... Então, o que ele quer? Tentando baixar. Vou Por que ele perguntar leva? Você pergunta pra ele? Vou perguntar pra ele. Pergunta pra ele. E aí, porque essa questão é tipo, gente, eu preciso me posicionar. Caraca. Eu tenho que falar, gente. Eu preciso erguer minha cabeça e falar, nossa, preciso organizar meus pensamentos. Mas é porque eu tô tentando tomar o meu lugar. Tá. Coluna torácica, que tá depois da cervical, logo no meio das costas. Quem já ouviu uma frase que diz assim, ó, eu fui apunhalado pelas costas. Sabe a etimologia dessa informação? Antigamente, quando as pessoas iam visitar os reis, existia um servo do rei que antes dele se aproximar do rei, abraçava essa pessoa. Por quê? Porque esse local nas costas é o local onde as pessoas carregavam os punhais. Ninguém carrega punhal na cintura. Hoje é que tem essa prática, mas antigamente não. Então esse punhal ficava aqui. A pessoa que ia abraçar o outro, ele tirava o punhal e apunhalava pelas
Costas. Tá. Então, pessoas que têm problemas torácicos normalmente viveram situações de traição. Percepção de terem sido enganadas. Entendi. Precisa ser só a traição Eu entendo. conjugal e tudo mais, né? Mas enganadas. A traição no sentido de não cumprir uma expectativa, algo que foi prometido não foi cumprido, né? Não no Ponto. sentido de conjugal mesmo, né? Exatamente. Relacionamento íntimo. Íntimo, entendeu? Tá. E mais, coluna lombar agora, que é o comprometimento mais comum das pessoas. Ou seja, no estudo de incidência, as dores mais comuns são as dores da coluna lombar, que é o final da coluna antes de chegar na região glútea. Tudo Tá. bem? A coluna lombar, ela está anatomicamente ligada ao aparelho reprodutor, tanto feminino quanto masculino. Então, ela está nessa região. Então, por exemplo, existe uma conotação diferente para a mulher e para o homem na dor lombar. Mulheres que têm dor lombar, já a gente fala do seu amigo, Tá. elas são mulheres que viveram desvalorização pessoal enquanto mulher. Mulheres traídas. Mulheres que eram usadas, entre aspas, apenas para manter um relacionamento sexual. Entende? Por quê? Por isso que às vezes as mulheres falam assim, nossa, Lu, a minha pior dor é a hora que eu deito. Porque foi deitada, que ela foi forçada a manter relações sexuais, onde ela se sentiu desvalorizada enquanto mulher. Entende? Para o homem, essa dor lombar está intimamente ligada à impotência na ação. No agir, homens que não conseguem se posicionar enquanto homem, enquanto chefe da família, enquanto um posicionamento no clã dele, que é a família. Então ele fala assim, nossa, eu tenho dor lombar, ponto assim, eu precisava tanto de um apoio, de alguém que ficasse aqui comigo. São pessoas que ficam buscando uma vida inteira pessoas pra gente estar junto. Entendi. Ele não vai sozinho. Pra não fazer sozinho. Pra não fazer sozinho. Ele é inseguro. Eu fico mais seguro. Tá Poxa, bom. olha o jeito que nós estamos aqui, gente. Sim. Olha a estrutura do seu trabalho. Por quê? Eu fico mais seguro se eu tiver pessoas junto comigo. Eu faço. Daí que eu faço o que eu tenho para fazer. Tá. Mas eu preciso ter um apoio. Eu preciso estar assessorado. Preciso estar ligado com pessoas. Vamos contratar mais alguém? Vamos comprar mais um equipamento? Mas esse amigo meu, ele é exatamente isso que tá falando. Eu tenho certeza. Você eu tá faço procurando ideia. alguém? Nós vamos sentar com ele pra gente tratar dele, entendeu? Combinar isso aí, com ele. Isso é sensacional. Tem pergunta da entendeu? plateia aí ou não? Pergunta é dor lombar. Dor Pode lombar. tentar. Tem vários tipos. Existem vários tipos de interpretações para cada correlação, né? Então, por exemplo, não sei como são divididas, né? Mas às vezes estão linhas de raciocínio diferentes. Porque eu já ouvi falar que às vezes o problema lombar tem a ver com dívida, com esse tipo de problema de estabilidade. Como que são divididas essas interpretações sobre correlação? Que legal. Isso é um encaixe do sentido biológico. Pode ser uma dívida, pode ser uma relação conjugal, um homem que foi traído pela mulher. Entende? Mas é a falta de posicionamento dele, Caio, dentro do contexto. Ele vai se sentir impotente na resolução do contexto, seja o contexto qual for. Então, não é que muda a linha de raciocínio. É a mesma linha, mas é o homem que fala assim, por exemplo, nossa, eu estou trabalhando, eu tenho um paciente que tem esse perfil. E tomara que eles assistam, porque eles vão entender que eles estão sendo usados como exemplo e estão sendo curados, para a glória de Deus. Ó, eu trabalho num escritório de advocacia, esse cara é isso. E ele tem outros caras que já estão trabalhando, estão no mercado há muito tempo, que alavancaram. Ele não consegue crescer lá. Por quê? Porque ele se sente desvalorizado dentro daquele contexto. Ele olha e vê que os caras tem sempre alguém melhor do que ele. E ele não consegue se posicionar. Então, mesmo que os caras passam clientes para ele não consegue tocar a ação porque ele se sente desvalorizado. Qual que é a maior dor? Por que ele chegou lá? Outro que chegou, Caio, para você entender que é a mesma linha de raciocínio. Ele tinha 4 lojas... E, de repente, na pandemia, ele fechou 3, ficou só com uma. O que ele perdeu? Dinheiro. Então, a questão de desvalorização por conta da perda financeira, lombar dele aguda. Você entende, filho? Que eu tenho um amigo que tem uma dor assim também Desse há jeito. muito tempo. Lombar. Assim, é a melhor amigo. Uhum. E aí, eu queria saber Entendeu? se essa dor ela é causada pelo ato, pelo momento em si que a dor começou e ela fica, e a gente precisa tratar o momento. Super legal essa ou pergunta. eu preciso... Essa dor ela perdura enquanto eu tiver esse mesmo problema. Olha lá. Pode ter sido um fato isolado e a partir daquele fato o sintoma se instalou? Pode. Mas normalmente, dor segmentar, assim, de articulações, ela vem de um contexto que a pessoa está inserida a vida inteira. Visão do pai, se for homem, tá? Você está falando desse amigo. Visão do avô, história,
perdas na família, tanto de pessoas que eram referência, quanto financeira. História de falência. Homens, porque o que o homem é? Especialmente se ele for destro. Biologicamente, ele nasceu para ser provedor. Então, se ele perde a capacidade de ser provedor, é a primeira coisa que desvaloriza ele pessoalmente. É a primeira coisa que vai gerar nele a dificuldade em se sentir potente naquele momento. Lembrando que eu não estou falando de potência sexual, tá? Isso pode também estar envolvido nos casos de traições, adultério e tudo mais. Mas normalmente eu não consigo achar o meu lugar. Entende? Então, às vezes a pessoa já achou o lugar dela. Ela está sendo próspera fazendo o que ela faz. Está tudo bem, ela continua com dor. Por quê? Porque ela não está sentada na cadeira mesmo. É preciso tomar um lugar. Você fala para eles ter um amigo. Isso tem a ver com a constelação em posições, funções, dinâmicas? Eu quero contar para vocês que eu tenho formação em constelação familiar, mas enquanto cristã, eu tenho uma preocupação. Eu não atendo com a constelação, mesmo porque a demanda que eu atendo com leitura e com micro, já não tem horário, graças a Deus por isso. Mas a constelação, ela em alguns momentos, ela choca um pouco com o que eu professo. Tá bom. O cristianismo. Cristianismo, isso. Não com a parte profissional. Não com a parte profissional. Ela é sensacional. Por quê? Ela recoloca a pessoa no lugar dela. Então, às vezes, com uma informação que eu estou dando da lei biológica, eu estou exatamente repetindo o que a constelação faz. Porque eu falo para esse meu paciente que tem dor lombar, você tem que se posicionar. Cadê o seu lugar aqui dentro desse clã? Cadê o seu lugar dentro dessa empresa deste tamanho? Cadê o seu lugar dentro desse escritório? Você tem uma sala lá? Tem. Você tem uma mesa lá? Tenho. Você tem uma cadeira? Tenho. Você atende clientes? Atendo. Então por que você ainda não se sente? Meu Deus. Luciana, é o seguinte. O que você vai fazer próxima semana? Além de tudo que eu tenho para trabalhar. Nós estamos chegando perto do Natal. Sim, né? Nós estamos nesse período festivo. Sim. Só que é o seguinte, nosso podcast aqui já ultrapassou o limite do horário estabelecido. E eu preciso, não é nem que eu quero. Eu preciso e nós precisamos que você venha uma segunda vez para a gente continuar trabalhando esses temas. E nós vamos pegar outros problemas físicos, órgãos, você que está assistindo, você que tem alguma dúvida e você quer fazer para Luciana Faisal, essa é a tua oportunidade. Deixa a tua dúvida aqui no vídeo, no canal do YouTube, porque nós vamos ter muitas outras vezes com a Luciana. Então, sim, quero te agradecer muito por todo o valor que você já gerou. Confesso que tem muitas perguntas aqui que eu não consegui fazer ainda, então ótimo. Show. Que no próximo encontro a gente vai fazer. Falou. Quero te agradecer demais, a galera tá impressionada, ficaram vidrados. O tempo passou que a gente nem viu. Verdade. E os equipamentos no próximo episódio vão estar tudo conectado nas coisas, com cartão de memória, tudo reserva. Isso aí. Faz a sua finalização, por favor. Tadeu, quero dizer que eu fico muito honrada de estar aqui. Dizer que para você, como meu mentor, e na presença desse podcast aqui, das pessoas que estão aqui, desse ambiente, meu nome é Pronto. Pode me chamar que eu venho a hora que você quiser. E eu tenho certeza que tudo que a gente está gerando aqui tem um propósito, especialmente de gerar cura na vida das pessoas. Eu creio que esse é o nosso chamado. E meu nome é Pronto. Pode me chamar que eu venho. Então, na próxima semana já. Fechou. Tamo junto. Eu vou ficar com muita dúvida. Vou chegar em casa, vou querer... Eu acho que a gente pode chamar muita gente para estar aqui no nosso podcast da semana que vem. Você que quer participar presencialmente e quer vir aqui, assim como essa plateia que está aqui, o Caio, Isabela, Dani, Pedro, o Enzo, a galera que participou, se você quiser estar aqui no próximo episódio, já deixa claro aqui, né? Venha participar, porque aí você faz perguntas ao vivo aqui para Luciana. Manda uma mensagem no meu direct, Tadeu Fernandes Filho. Fechou, Luciana? Beijo no seu coração. Muito obrigado. Fica com Deus. E até o nosso próximo episódio, que vai ser agora, semana que vem já. Semana que vem. Você vai se virar. Eu sei que a tua agenda é corrida. Eu venho. Você vai se virar, nós vamos arrumar um jeito de você vir aqui. Fique com Deus. Obrigada por tudo. Sou grata a Deus pela tua vida. Deus abençoe.